Vida saudável é uma questão de escolha. Para você que já compreendeu a importância dessa frase, ou para você que está desejando alcançar uma saúde forte, produtiva e duradoura, meus parabéns. Sejam muito bem-vindos. O que é o sistema imune? Qual a relação que ele tem com o desenvolvimento do autismo? O quanto a hereditariedade tem a ver com esse processo? Se esse tema lhe parece interessante, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado quando novos vídeos forem sair. Se for relevante para você, talvez seja também para outras pessoas. Então, compartilhe esse vídeo, isso gera um aumento no engajamento da plataforma, aumenta a visibilidade e atrai novos seguidores. Então, vamos lá. Muito nos últimos anos tem sido diagnosticado um distúrbio no desenvolvimento dos neurônios responsáveis pela comunicação e pelos relacionamentos sociais. Isso acontece, segundo a medicina, porque as conexões neurais necessárias para que isso aconteça não estariam sendo formadas. A esse diagnóstico deu-se o nome de autismo. Essa diagnose tem se proposto principalmente em crianças na fase escolar. Se tem recomendado trabalhos pedagógicos diferenciados para os alunos classificados como um espectro autista. Outras pessoas, já adultas, estão sendo como que reconhecidas com esse transtorno para identificar e avaliar a maneira de se relacionar e se desenvolver na sociedade. A palavra autismo provém da palavra grega autos, que significa eu. Este termo foi utilizado pela primeira vez em 1908 para descrever um grupo de sintomas e distúrbios psicológicos. O médico austríaco Leo Kanner publicou a obra Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, onde descreve casos de crianças que apresentam um isolamento extremo e um desejo de realizar sempre as mesmas coisas, então denominando-as de autistas. Ele verificou que essas crianças respondiam de maneira incomum ao ambiente, agindo de maneira motriz, não autêntica, de maneira monótona, com um déficit de habilidade de comunicação e relacionamento social. Na década de 50, existia uma crença de que o autismo fosse causado pela falta de responsabilidade emocional e afetiva dos pais para com os filhos. Porém, tempo depois, médicos como o psiquiatra Fred Volkmar confirmaram que a genética era a causa primária desse distúrbio. No Brasil, estima-se que existam em torno de 2 milhões de autistas, e mais da metade ainda sem diagnóstico, aumentando a uma taxa de 12% a cada ano. Você conhece famílias que precisam gerenciar essa situação? Responda aí nos comentários. Vamos voltar um tempo atrás em nossas aulas de ciências e compreender como é o processo fisiológico das células. As células variam de forma e de medida, mas apresentam uma organização semelhante entre elas, que inclui um núcleo, que é envolvido pela membrana nuclear, e citoplasma, que é coberto pela membrana celular. No núcleo estão o nucleolo, a cromatina, o material hereditário. No citoplasma estão as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, os lisossomas, os ribossomas, etc. Quando a célula é colocada no meio nutriente adequado, aumenta de tamanho e se divide em células filhas, aparentemente semelhantes à célula-mãe. O fato de um nutriente estar em contato com o organismo não significa que este seja capaz de utilizá-lo, pois toda substância precisa primeiro passar pela membrana celular para atingir o mecanismo que sintetiza os constituintes celulares. A membrana, então, ela seleciona as substâncias que podem ou não penetrá-la, numa questão de preservação da vida. Outras entidades celulares também têm membranas seletivas que controlam o seu próprio meio interno. Fatores como hormônios, energia metabólica, acidez, temperatura, afetam a permeabilidade de todas essas membranas. A permeabilidade da membrana celular depende não somente da natureza das partículas circundantes, mas também das condições variáveis dentro e fora da célula. Se a concentração de nutrientes for muito diferente
do existente no protoplasma, a quantidade de água que entra e sai da célula pode ser prejudicial até a sua destruição. O bombeamento de substâncias para a célula é de ordem genética. No entanto, a célula pode conter enzimas que catalisam o metabolismo de certas substâncias, atacando moléculas produzidas internamente. Esse processo pode ser revertido por mutação ou seleção genética, até porque a membrana celular não é uma barreira passiva seletivamente permeável, mas antes um participante ativo da máquina metabólica, com muitas propriedades enzimáticas catalisadoras químicas da célula. A causa do autismo, então, ela não é única. Ela ocorre através de uma combinação de fatores. De acordo com a Associação Médica Americana, as chances de uma criança desenvolver autismo por causa da herança genética é de 50%, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores externos. De qualquer maneira, muitos genes parecem estar envolvidos, alguns tornando as crianças mais suscetíveis ao transtorno, outros afetando o desenvolvimento do cérebro e a comunicação entre os neurônios, e outros ainda determinando a gravidade dos sintomas. Quanto aos fatores externos que possam contribuir para o surgimento do transtorno, estão a poluição do ar, complicações durante a gravidez, infecções causadas por vírus, alterações no trato digestório, contaminação por mercúrio, sensibilidade a vacinas. Você percebeu que todas são de variáveis que podem ser controladas e modificadas? Que o autismo é um transtorno neurológico altamente variável e dependente de vários fatores, isso agora já sabemos. Mas será que ele está associado a transtornos autoimunes? O sistema nervoso humano apresenta duas partes principais. O sistema nervoso central, que consiste no cérebro e na medula espinhal, e o sistema periférico, composto pelos 31 pares de nervos raquidianos e 12 pares de nervos cranianos, responsáveis pelas informações neurais. Muitas das células nervosas têm a capacidade de regeneração, porém, precisam de uma tranquilidade emocional para que isso aconteça, pois o estresse crônico bloqueia a formação de novos neurônios e promovendo o envelhecimento do tecido nervoso, provocando então alterações funcionais e estruturais, gerando perda de saúde considerável. E a saúde cerebral é garantia de boa qualidade de vida. E quando falamos em qualidade de vida, temos que falar sobre imunidade. O sistema imune é um aglomerado de alto potencial complexo, regulado por células, hormônios e moduladores que defendem o corpo contra as invasões bacterianas, virais e fúngicas, ou de quaisquer outras macromoléculas estranhas, anormais ou cancerosas. Porém, quando o sistema imunológico ataca erroneamente tecidos saudáveis do corpo, esse processo é denominado de distúrbio autoimune. Quero deixar claro que todas as informações contidas nesse vídeo estão descritas nos artigos e livros publicados na descrição. Nem quero de maneira alguma que esse conteúdo seja tido como suprema verdade, mas apenas como informativo de que existem outras fontes alternativas de conhecimento sobre o assunto. 90% de toda perda de saúde tem o estresse crônico como desencadeador funcional. Como vimos, as disfunções autoimunes ocorrem quando o sistema imunológico compromete negativamente tecidos saudáveis do corpo por engano, pois existe um hormônio que pode impedir que isso aconteça. É o hormônio da vitamina D. A vitamina D controla o sistema nervoso, mantém a vitalidade das células cerebrais, age na inibição seletiva e no tipo de resposta imunológica que provoca a reação contra o próprio organismo, sendo, por excelência, um recurso poderoso no processo autoimunitário. Aliás, adequadas doses de vitamina D, e digo adequadas porque a dosagem que serve para você pode ser diferente para outra pessoa. A questão é que a vitamina D aumenta a ativação dos receptores cromossômicos, melhorando o metabolismo dos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos, que por sua vez protege o material genético. O efeito benéfico da reposição da vitamina D na modulação dos componentes do sistema imunológico é confirmado em vários estudos.
Pesquisadores e médicos da Universidade Federal de São Paulo têm ajudado milhares de pessoas utilizando altas doses de vitamina D. Isso mostra que suplementação com altas doses de vitamina D não deve ser realizada por conta própria, necessitando sempre do acompanhamento médico ou de um especialista. Diante dessas associações, sugere-se que a vitamina D seja um fator capaz de afetar a prevalência de distúrbios autoimunes, por interagir com o sistema imunológico através de sua ação sobre a regulação, diferenciação celular e ativação de citocinas. Até porque a vitamina D age na reparação do DNA, na secreção e ação da insulina, na síndrome metabólica, nas funções musculares, cardíacas, neurológicas, controlando 10% de todas as funções celulares. Uma verdadeira chave bioquímica com ampla influência sobre a saúde humana, compreendida como a mais importante e mais potente substância imunomoduladora existente na natureza. Quando infecções por vírus ou bioagentes patogênicos instalam-se no corpo, o sistema imunológico só é capaz de responder defensivamente e de forma adequada ao ataque a esses micro-organismos se a membrana desses invasores for rompida, através da produção da proteína peptídeo antimicrobiana. Proteína essa modulada pela ação da vitamina D. Como escrevi no meu livro, a deficiência de vitamina D está associada à ocorrência de todas as manifestações autoimunitárias. O autismo não é considerado uma doença autoimune, mas estudos recentes sugerem que ele está relacionado com os processos inflamatórios que afetam o sistema imune. Ou seja, a vitamina D é um imunorregulador e, portanto, inibe seletivamente o tipo de resposta imunológica que provoca a reação contra o próprio organismo. O Dr. John Cannell, fundador do Conselho Americano sobre Vitamina D, afirma que a suplementação deste hormônio é muito importante na prevenção do autismo, sendo fundamental durante toda a gestação, como também em anos futuros. Outro excelente aliado para o tratamento do autismo é o óleo de coco extra virgem, uma gordura saturada de amplo espectro na dizimação de fungos e bactérias. O autismo tem relação com a existência de fungos e bactérias intestinais que podem gerar sintomas como inchaço abdominal, gases, diarreia, prisão de ventre, cansaço, má digestão, etc. Esse alimento produz a destruição de fungos e leveduras causadoras de candidíase e na eliminação de parasitas intestinais. Melhora a digestão e a absorção de nutrientes como vitaminas, minerais e aminoácidos. Promove a recuperação do estresse pancreático e estimula o sistema enzimático corporal, além de regular a digestão e o funcionamento do intestino. O óleo de coco apresenta uma ação anti-inflamatória, favorecendo o fortalecimento do sistema imunológico. Ele contém 10 ácidos graxos importantíssimos: o ácido láurico, o ácido mirístico, palmítico, oleico, caprílico, cáprico, linoleico, esteárico, caproico e o ácido graxo araquídico. Cerca da metade da gordura do coco é composta pelo ácido láurico, seu principal ácido graxo de cadeia média. Quando o ácido láurico chega ao intestino, é quebrado pela enzima lipase e transformado em monolaurina, um monoglicerídeo de ação antibacteriana, antiviral e antiprotozoária. A monolaurina é absorvida pelos intestinos e literalmente destrói a membrana dos lipídios que envolvem os agentes virais, e tornando inativas as bactérias, as leveduras e os fungos. O óleo de coco age na proteção dos neurônios, diminuindo a ação do peptídeo beta-amiloide, reduzindo o dano mitocondrial causado por sua toxicidade, pois a metabolização dos corpos cetônicos do coco proporcionam uma fonte alternativa de energia neural. O ácido caprílico atravessa a barreira entre o sangue e o cérebro, agindo como anticonvulsivante e produzindo um efeito neuroprotetor. O cérebro pode utilizar-se através de uma compensação fisiológica de corpos cetônicos do óleo de coco para a produção energética, e essa restauração metabólica pode explicar porque têm sido observados inúmeros casos de recuperações na função cognitiva e da memória.
Como a oleosidade do coco pode não ser bem aceita por algumas pessoas, principalmente crianças, a junção a outros alimentos, como batidas, por exemplo, pode ser uma boa estratégia de administração. Vários estudos também têm demonstrado os efeitos positivos e benéficos da pyridoxina, a vitamina B6, que é absorvida no intestino delgado, produzida por bactérias intestinais e transportada como piridoxal fosfato de forma biologicamente ativa. Sua ativação é dependente da riboflavina, a vitamina B2, por isso a importância na suplementação de todo o complexo B. A sua ação está diretamente ligada ao metabolismo dos aminoácidos, do triptofano, do glicogênio, do ácido clorídrico do estômago, e diretamente ligada à produção de alguns neurotransmissores, como a serotonina, adrenalina, noradrenalina, GABA, que são essenciais ao equilíbrio do sistema nervoso. A vitamina B6 requer fosforilação para se tornar ativa, e essa transferência de fosfato é dependente também do magnésio. Essa aliança pode ser muito produtiva no tratamento do autismo. Isso porque a vitamina B6 e o magnésio são essenciais no equilíbrio da atividade neurológica. Por isso que uma deficiência em magnésio pode causar uma deficiência relativa de todo o complexo B, em especial da vitamina B6. O organismo humano necessita de magnésio para que as funções metabólicas corporais funcionem de forma adequada e eficiente. O magnésio é um dos 4 minerais mais importantes necessários no corpo humano. Sua essência, 99%, é intracelular e somente 1% está na corrente sanguínea. E quando do pedido clínico de um hemograma, as deficiências intracelulares do mineral muitas vezes não são diagnosticadas. O consumo de magnésio na dieta da maioria das pessoas não ultrapassa os 50% das recomendações nutricionais americanas, promovendo-se, portanto, uma deficiência nutricional e provavelmente não é valorizada na prática clínica, pois não é consistentemente investigada por não desencadear sintomas clínicos aparentes. O papel fisiológico do magnésio é vital, pois atua na duplicação dos ácidos nucleicos, que agem no armazenamento da transmissão das informações genéticas, na síntese das proteínas, e nenhuma proteína é formada em nosso corpo a partir dos aminoácidos sem a presença adequada do magnésio. O magnésio cumpre inúmeras funções vitais, participando em mais de 300 reações do corpo e regulando múltiplos processos metabólicos. Interfere no equilíbrio e na função de outros minerais, como o fósforo e o potássio. É essencial à saúde dos ossos e dentes e fundamental para o crescimento e desenvolvimento do ser humano. Participa ativamente na absorção do cálcio e na conversão da vitamina D, na sua forma ativa, o calcitriol, tornando-se essencial para a mineralização óssea. Também é importante na performance cognitiva, desempenhando um papel importante na ativação de coenzimas e reações que dependem de ATP, que são as células de energia, ativando também o sistema cardiovascular, sistema nervoso, participando das funções de contração e relaxamento muscular, neurotransmissão e condução do potencial de ação e participando na função das proteínas e mitocôndrias. Também auxilia na estrutura do ribossomo e na ligação do RNA mensageiro ao ribossomo, permitindo as transcrições e reparações do DNA e do RNA. Ao nascermos de uma única célula, a qual se multiplica em cerca de 100 trilhões de outras células variadas, flexíveis e ativas, toda a programação da primeira célula está presente no seu núcleo, o qual engloba um enorme conjunto de átomos em forma espiral, onde átomos de magnésio se agrupam. Na formação das novas células, o magnésio escolhe as substâncias programadas como material de construção, até por volta dos 6 anos de idade, para a formatação do cérebro, evitando a deficiência mental. Assim, cada partícula celular sabe e segue o programa metabólico da primeira célula. Portanto, o magnésio participa ativamente da construção celular e para o bom funcionamento imunológico. Ou seja, o magnésio é fundamental no tratamento do autismo. Você que vive com essa disfunção ou que tem em sua família alguém comprometido com o autismo, sabia dessa importância sobre esses nutrientes? Não é somente a vitamina B6, o magnésio, óleo de coco, a reposição do hormônio da vitamina D, entre outros nutrientes,
que são importantes, mas a sua dosagem e qualidade no organismo é que vão fazer a diferença. Por isso, mais uma vez, a necessidade de um acompanhamento especializado nutricionalmente. Mais uma vez, deixo claro que todas as informações contidas nesse vídeo estão descritas nos artigos e livros publicados na descrição. Nem quero, de maneira alguma, que esse conteúdo seja tido como uma verdade incondicional, mas como informações alternativas de conhecimento sobre o assunto. Será que famílias que estão passando por essa situação podem ser beneficiadas com o compartilhamento desse material? Se a sua resposta para essa pergunta é sim, então não deixe para depois, faça isso agora. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você achou importante, então compartilhe. Se você acha que valeu a pena, se inscreva no canal e comente sobre o assunto. Saúde, a maior riqueza da vida.